Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Jennifer Mariano, eu sou consultora de projetos de RH da Leme Consultoria, né, que é a consultoria contratada para ajudar e apoiar no projeto aí de gestão por competências do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Já quero agradecer de antemão, então, a participação de todos que estão ao vivo aí conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre feedback, né? Então, o que é feedback? Como dar feedback? Eu vou passar para vocês algumas técnicas. Vou explicar também como interpretar relatórios da avaliação, né? Avaliação que vocês responderam recentemente aí dos servidores de vocês. E também como gerar todas essas informações no sistema de apoio, que é o sistema GCA. Tá? Pessoal, então vamos lá, né? Eu vou deixar aqui a minha câmera um pouquinho menor para que vocês consigam acompanhar tanto os slides que eu vou mostrar, quanto ter uma interação aí comigo, tá bom? E de tempos em tempos eu vou tirando essa tela quando precisar mostrar a apresentação como um todo para vocês. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feedback para resultados na avaliação de competências, né? Esse trabalho, ele já vem acontecendo aí há um tempo no Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Então, só para que vocês consigam resgatar quais são as atividades que nós já executamos e o que ainda falta fazer. Então, a atividade 1, a etapa 1 e a 2, foram as etapas de mapeamento, onde a gente praticamente ali tentou entender com os gestores o que é esperado de cada posto de trabalho, ou seja, do que é esperado de cada servidor no âmbito do seu trabalho. A etapa 3 foi a atividade onde vocês acessaram o sistema de avaliação para responder, né? Respondendo a autoavaliação e avaliando também a equipe de vocês. A etapa 4 e a etapa 5 são as etapas que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, eu vou dar esse treinamento para vocês sobre como dar feedback para os servidores, né? Não é simplesmente entregar um relatório. E a etapa 5 é assim, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, em que eu tenho um ponto em que precisa ser desenvolvido no servidor, o que eu vou fazer para que essa pessoa consiga efetivamente se desenvolver sem que a gente dependa tão somente de ações de treinamento do Poder Judiciário, né? Muitas vezes o gestor ele tem ali a capacidade de dar a orientação, de colocar esse servidor para aprender com uma pessoa mais experiente, de colocar esse servidor para ler algum livro, para ler alguma norma, alguma atividade que ajude essa pessoa a se desenvolver, tá bom? Então, é sobre a etapa 4 e sobre a etapa 5 que nós vamos falar hoje. Bom, tudo que eu vou falar para vocês, pessoal, tem a ver com o livro sobre feedback para resultados na gestão por competências, que a Leme tem divulgado. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aí a nossa recomendação, tá bom? Então, por vir. Tá bom? Então, hoje, pessoal, meu objetivo aqui é ajudar vocês, né? A ter as técnicas de como receber feedback, como dar feedback, né? A identificar quais são os gaps, ou seja, quais são as necessidades de capacitação de cada pessoa da equipe de vocês, a melhorar, a otimizar a performance de vocês enquanto gestor e atuar junto a essas pessoas para que elas efetivamente consigam se desenvolver. Tá bom? Então, vamos começar falando agora sobre o que é o feedback. Então, pessoal, o feedback, ele é uma troca de informações. Então, o feedback não é simplesmente eu chegar com o meu servidor, com a pessoa da minha equipe e dar o feedback para ele. O feedback é dar e receber. Dar e receber. Então, é uma troca de informações. E o objetivo final desse feedback é fazer com que a pessoa ela melhore a conscientização dela sobre competências que ela precisa se desenvolver ou melhorar e competências que ela também já tem e que contribuem para a área, né? Para que essa pessoa mantenha esses comportamentos ou busque melhorias para ajudar a instituição a atingir os seus objetivos principais, de uma forma que todo mundo se perceba ganhando. Então, o feedback é quando a pessoa sai ali de uma reunião com você e ela percebe que aquilo que você falou está agregando para a vida dela. Você, enquanto gestor, percebe que você tem uma pessoa na sua equipe que também agrega para o seu trabalho e a instituição ganha também, tá bom? Feedback, pessoal, é uma informação. E aí, né, com todo respeito, não é bronca, não é xingamento, não é gritar com as pessoas, não é falta de educação, não é perder o equilíbrio e despejar no outro as nossas insatisfações. E feedback também não é conselho, não é a nossa opinião. Então, tomem cuidado na hora que vocês forem dar feedback para não usar muito aquele discurso assim, olha, na minha opinião,
eu não gosto que você chegue atrasado, eu acho que você deveria fazer de tal forma. Então, tomem cuidado com essas palavras, porque isso torna a comunicação muito pessoal. Então, na hora que a pessoa sai do feedback, ela não sai com a sensação de que a instituição tem um ponto de melhoria, o gestor tem um ponto de melhoria para a área. A pessoa sai do feedback com aquela sensação de que você não gosta dela, de que aquele ponto que ela tratou com você é pessoal, é porque você não tem uma boa relação com ela, tá? Uma outra coisa, né? O feedback ele é uma informação, não é usar a pessoa como bode expiatório, gente. O que é o tal do bode expiatório? A gente tem duas formas disso acontecer. Eu, enquanto gestor, eu tenho às vezes um receio ou um medo de falar aquilo que eu realmente penso para a pessoa, então eu uso um exemplo de uma outra pessoa da equipe para dar uma indireta para o servidor que eu estou dando o feedback. Então, é aquele gestor que vai falar assim, olha fulano, olha João, não faça igual a Maria, sabe por quê? Porque a Maria chega atrasada todo dia, a Maria não é bem vista na equipe, ela não se dá bem com ninguém, então não faz igual a Maria. Então, eu estou usando o exemplo da Maria para dar uma indireta para o João. E isso é ruim, pessoal, porque o João que está ali recebendo o feedback, ele vai pensar o seguinte, se ela está falando mal da Maria para mim, ela vai falar mal de mim para Maria, percebe? Então, fica aquela coisa meio falsa. E uma outra situação em que o bode expiatório ele acontece é quando você dá um feedback para o servidor, só que o servidor ele não aceita aquilo que você disse, ele entra num processo de negativa ou ele tenta se defender. E aí ele vai falar assim, mas você só vê o que eu não faço, porque o que a Maria faz você não vê. A Maria também chega atrasada, por que você só tá dando bronca em mim? Por que você não dá bronca na Maria também, né? E aí ele joga no outro a responsabilidade de uma situação que está acontecendo com ele. Então, qual que é a dica que eu dou? O bode expiatório ele não pode acontecer nem do gestor para o servidor e nem do servidor para o gestor. Então, quando você perceber que, de repente, a pessoa responsabilizou o outro por algo que está acontecendo com ela, não deixe. Fala, olha, o que eu tiver que conversar com a Maria, eu vou tratar no feedback dela. Vamos falar do seu feedback? Então, não deixe a pessoa fugir do assunto. Traga a pessoa para o centro e resolva com ela os pontos que são do desenvolvimento dela, tá? Não traga outras pessoas aí na discussão. Na conversa, né? Porque feedback não é uma discussão, é uma conversa. E feedback é uma informação, pessoal, muito difícil de ser oferecida, que requer preparo, que requer experiência, ou seja, requer rodagem. Então, não desista no primeiro sinal de dificuldade. Os primeiros feedbacks, geralmente, eles acontecem um pouco mais mecanizados, né? Mas tudo nessa vida é tempo, é experiência. Então, vá com calma que essa competência de dar feedback, ela vai acontecendo com o dia a dia, com a tentativa de erro e acerto e as experiências que a gente for passando, tá bom?